Olá, estamos iniciando mais um programa Café com Deus. Muito obrigado por vocês que nos acompanham toda semana, todo domingo, às 16 horas. Essa programação vai ao ar. Nós te agradecemos, sou muito grato por você abrir a sala, a porta da sua casa, deixar a gente entrar e fazer parte da tua sala com você. Muito obrigado mais uma vez. Você que está gostando da entrevista, vale a pena. Indica um amigo, um parente. Para nós é muito prazeroso estar com você todos os domingos. Se inscreva na nossa página, tá? Durante a programação vai estar aí. Se inscreva na nossa página, dá o seu like, dá o seu joinha. Muito obrigado. O Projeto Café com Deus, eu faço questão de lembrar sempre que é um projeto da Igreja em Poços de Caldas. Nós estamos ali na Avenida Justino Ribeiro, número 208, Jardim dos Estados. Ok? Avenida Justino Ribeiro, número 208, Jardim dos Estados. Hoje o nosso entrevistado é o Luiz Henrique, a gente chamando ele de Lick, né? Mais da intimidade. Ô Lick, tudo bem aí? Olá, Paulo, tudo bem? Graças a Deus. Eu fico muito feliz pela oportunidade e também gostaria de agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado durante todos esses episódios do Café com Deus. Estamos aqui para bater esse papo aqui, Paulo. Legal, Lick. Muito obrigado por ter aceito o convite. E o assunto de hoje é um assunto que eu acho muito importante. A gente vai falar sobre... Nós começamos, no Viajando pela Bíblia. Você, inclusive, falou sobre isso, né? Sobre a formação do homem, né? A ideia que ele foi feito. Era tudo perfeito, né? Para a gente ter uma vida tranquila, uma vida de conexão com Deus. Mas, infelizmente, a gente vê nas notícias, no noticiário, nós vemos a maldade humana, né? Eu quero bater um papo com você sobre isso, de onde que surgiu isso. Por quê? Nós vimos aqui há pouco tempo agora, nas notícias, nos telejornais, a respeito de um pai, que colocou um filho dentro de um latão, e prendeu o filho ali. Foi uma coisa tão terrível, né? Depois também uma outra notícia que me chamou a atenção, esses ônibus clandestinos, tudo em função de você querer ganhar mais, Os ônibus vão para a estrada sem condições nenhuma e viajam assim, vêm do Nordeste para cá, uma série de locais, e causa acidente. Por quê? Porque é uma situação insegura. E eu acompanhando uma notícia aqui, que aqui em João Molevade houve um acidente que morreu 19 pessoas, e ninguém assumiu. Então a maldade humana, ela está aí fazendo parte do dia a dia, Fora as notícias que nós vemos aí da pandemia, as as fake news aí querendo, a gente fica, já nem vale mais a pena no bom sentido, ou ficar vendo toda hora o noticiário. Então a gente fica pensando, puxa vida, como que pode, essa maldade humana chegar a esse ponto? Será que tem jeito? O que foi que aconteceu? Então hoje eu quero bater um papo com você, com nossos amigos, e entender o porquê tudo isso aconteceu, Lick. Você pode falar para a gente aí? Claro, Paulo. Bem, o primeiro ponto que nós devemos abordar para entender a causa. Qual é a causa? Aonde está a principal causa dessa... Nós temos que dizer assim, de uma grande tragédia que ocorreu na vida humana. E essa grande tragédia, ela tem um contexto que nós temos que ter clareza, que é no livro de Gênesis. Logo após o homem ter sido criado por Deus, a intenção, Paulo, a intenção principal de Deus era que o homem tivesse uma vida conectada com Deus. Então, a Bíblia, embora o livro de Gênesis, ele é bastante, vamos dizer assim, econômico no seu contexto, nas palavras, não é? Mas Deus, ele quer se revelar para nós. Nós temos que ter um coração correto com Deus, um coração puro, para que Deus possa se revelar para nós através da sua palavra, através da Bíblia, que a Bíblia é o manual da vida humana. Amém. Então, como qualquer outro equipamento,
quando dá defeito e nós não temos clareza do que está acontecendo, nós precisamos nos recorrer a esse manual, que é a Bíblia. Eu tive um problema aqui num forno elétrico que eu tenho, e, na verdade, eu nunca tinha utilizado ele. Ele estava aqui, mas a gente usava o outro forno do fogão, e não esse, e o outro micro-ondas. Quando eu fui usar, aí comecei a encontrar dificuldades, começou a dar problema, e aí imediatamente eu recorri ao manual. E o manual começou já a me trazer alguns pontos de clareza das possíveis causas desse mau funcionamento ou desse defeito. Então, assim, além do manual, eu tive que recorrer a assistência técnica. Então, para que eles pudessem me ajudar de uma forma mais rápida a chegar na solução. Então, eu espero que esse programa também, nós vamos estar usando aqui o manual técnico, nós vamos estar usando o manual e nós também, como um assistente técnico daquilo, eu espero a gente poder contribuir em esclarecer esse tema da maldade do homem. Que muito legal, Leque, que abertura muito legal. Eu acho muito importante você colocar isso, porque sem esse manual, eu estava até vendo aqui, né, o que o homem tem feito para tentar amenizar a situação, né? Aí surge um monte de ideias, um monte de pensamentos, né, um monte de projetos. Olha, a educação, melhor o homem, tudo externo, né? Apoio social, vamos investir mais no social, talvez é isso que está levando o homem à violência, à falta, né, de uma estabilidade. Então, vamos fazer algum projeto para resolver. Ou alguns até pensam, não, mas uma religião, será que a religião muda o homem? Ela contribui, ela ajuda, né? Todos esses meios, né, contribuem em partes, né, ajuda, mas é tudo externo, né, Leque? Exatamente. Então, Paulo, nessa primeira parte aqui, eu queria ler aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 16, para dar início. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, nos diz assim, que o Gênesis, para aqueles que estão chegando agora, é o primeiro livro da Bíblia, e aí nos diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E no versículo 9 do mesmo capítulo fala: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nesse primeiro ponto, eu queria destacar o seguinte, que Deus, logo após ele ter criado o homem, ele colocou o homem num ambiente espetacular, para que o homem tivesse uma vida cheia da presença de Deus e tivesse ali, ele gostaria de suprir o homem com todas as necessidades humanas. Então, o homem era perfeito. Agora, chama atenção, dentre tudo que Deus criou uma árvore, que é a árvore da vida. Ele mostra que tinha ali uma árvore da vida. A árvore da vida, adivinha o que ela dá? Vida, né? Que essa vida, na verdade, era o próprio Deus, por meio da qual, se o homem comesse, ele ia estar conectado com apenas frutos da vida. Não tem nada de maldade, apenas frutos da vida. E tem uma outra árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, é interessante que ele fala árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal, que seriam duas árvores que estavam muito próximas e tinham um destaque especial ali. Agora, ele fala árvore da vida, a outra deveria ser chamada árvore da morte.
Porque a árvore da vida é boa. Mas ela não, ela é chamada, Paulo, de árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se você comesse dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, o resultado dela é a morte. A árvore da vida, se o homem comesse dela, ele ia estar todo o tempo dependendo de Deus, vivendo por meio da vida de Deus, e jamais teria dentro do coração do homem a maldade. Porém, quando o homem optou pela árvore do conhecimento do bem e do mal, aí criou uma cortina uma cortina aí de fumaça. Uhum. Ela iludiu o homem. O homem achou que ele podia andar pelas suas próprias pernas, através do conhecimento do bem e do mal, e se apartou de Deus. É o que fala no capítulo 3. E aí entrou um personagem que é a serpente, que é Satanás. Ela enganou, ludibriou o homem. Uhum. Nós não temos tempos, mas depois pode ler aqui no capítulo 3 de Gênesis, onde diz que a serpente, ela enganou o homem, e o homem desconectou de Deus e optou por seguir por esse caminho, Paulo, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que a humanidade carrega hoje dentro de si é o elemento dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, esse vírus, que dentro desse vírus ele tem o elemento do bem e o elemento do mal. Então, a pessoa hoje, ela traz consigo ações de fazer o bem, mas ela não consegue se libertar do mal, que é esses exemplos que você citou, que, né, infelizmente, aí, esses noticiários que você disse, mas isso está dentro de todo ser humano. Só que tem alguns que ele consegue, por assim dizer, maquiar a sua maldade. Uhum. E outros não, que é esse caso que você comentou aí, que você pega o noticiário, ele carrega principalmente as notícias da maldade do homem, né? Ela revela muita maldade do homem e pouca coisa da bondade do homem. Mas aquele homem que é considerado bom, a gente também está cheio de exemplos assim, que em algum momento manifesta o mal dentro dele. E é isso que eu gostaria de mostrar. Inclusive, o apóstolo Paulo, antes da sua salvação, ele faz esse relato no livro de Romanos. Ah, sim. Vê, Paulo? Muito bom. Romanos, capítulo 7, versículo... aqui, ó. Romanos, capítulo 7, versículo 15. 7:15. Romanos, aí é no Novo Testamento. Romanos, capítulo 7, versículo 15. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, que aqui é antes, Paulo, ele dá um testemunho antes da conversão dele. Antes dele encontrar a solução para o problema que você fala da maldade do coração do homem, né? Ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E então aí mostra um conflito, ele fala. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, versículo 17, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero,
já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, Paulo, eu tenho certeza absoluta, se você, dessas notícias que você falou, da maneira da criança, que você deu exemplo, não foi isso? Isso. Aquele outro do ônibus, enfim. Isso. Exemplos que você comentou, se você entrevistar ele e e nós estamos cansados de ver isso, e outras pessoas, é muito comum você ver na hora que um repórter pergunta, mas por que você fez isso? Ele fala, eu não queria fazer, mas eu não sei. É verdade. Na hora que eu consegui, uma força me levou a fazer, eu não queria, mas na hora eu perdi as estribeiras, eu perdi o controle, uma força maior em mim. Então, na verdade, todas essas pessoas, na grande maioria que comete esse tipo de maldade, ela não quer fazer. Depois ela entra nesse conflito, mas ela acaba fazendo por quê? Porque, na verdade, Paulo, assim como ela também, eventualmente, pode ter feito coisas boas, mas da mesma pessoa saiu essas maldades, isso tudo é por causa de um vírus, de uma doença que o próprio homem não pode curar. Que a Bíblia chama, e todos esses exemplos que você deu, essa maldade, de pecado. Certo. Por isso que muitas vezes, Paulo, uma bondade entre aspas, que às vezes uma pessoa faz, mas às vezes essa bondade, ela está carregada de segundas intenções. Com certeza. Ela está carregada de segundas intenções. Então, não é uma bondade pura. Não é proveniente de um coração puro. Porque a raiz dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, tanto para o bem como para o mal, é a morte, é o pecado. Então, Paulo, muitas vezes uma pessoa tenta, e aí falando na segunda parte que você comentou, eu entro nesse aspecto agora, que muitas vezes a pessoa, na boa intenção, ela vai buscar livros de autoajuda, ela vai buscar uma boa religião, uma boa filosofia, uma boa educação. Tudo isso é bom? É bom. Mas são paliativos. Não resolve o problema do coração do homem. Porque, na verdade, para tratar com essa raiz que está no coração do homem, que está no sangue do homem. Na verdade, por isso que desde Adão até hoje, esse vírus, essa doença incurável, ela veio sendo transferida de humanidade para humanidade, independente do sexo, da religião, do grau de educação, da nacionalidade, da raça, seja o que for, pobre, rico, né? Todos carregam esse vírus que a Bíblia chama do pecado, em que nessa cápsula, vamos falar assim, entre aspas aí, desse vírus, metade dela tem o bem e metade dela tem o mal, por isso que ela traz a humanidade, ela é confusa, ela não tem uma resposta em como solucionar, em como entender essa enfermidade destruidora na vida humana, porque ora ela é enganada por essa cortina de fumaça pelo bem. Então, muitas vezes ela tenta recuperar a própria pessoa, hein? Às vezes ela fica mal, ela tenta por ela mesma, por si mesma, ela tenta corrigir ou amenizar um erro, uma maldade. Mas isso está dentro da mesma cápsula do vírus. É como se você pegasse aquele
aquela cápsula aí de remédio, né? Às vezes tem duas cores. Um é vermelho, outra parte, outra é branca, mas está tudo na mesma cápsula. Quer dizer, é o mesmo produto, né? É o mesmo. Então, como resolver esse problema? Então, nós partimos para a solução disso. Legal. Não é nada que o homem possa tentar, o homem não pode salvar-se por si só. Então, Deus, ele enviou, aí que fica claro, e tudo isso é porque o homem está desconectado de Deus. Então, sem chance para o homem, Paulo, sem chance, qualquer coisa que ele tenta fazer por si mesmo, sem chance. A única solução do homem que Deus determinou para curar dessa enfermidade e voltar a reconectar o homem a Deus, e porque o homem tem uma vida sem cometer essas maldades, é através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que em Romanos capítulo 8, ele fala o seguinte, Paulo, no versículo 3, ele fala, porque o que for impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, a lei que está no homem, o homem quer fazer o bem, mas não consegue, ele fala que essa lei, essa bondade que está em nós, de querer fazer a lei de Deus, está doente também, nós não conseguimos, não tem força. Ele fala, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, a esse vírus, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, Paulo, aqui é uma questão de fé. Aqui é uma questão do amor de Deus pelo homem. O homem não encontrando solução, o próprio Deus, por amar o homem, ele se encarnou, ele vestiu-se dessa natureza humana. Ele tinha, o Senhor Jesus, como Deus encarnado, ele tinha sangue igual ao nosso, ele tinha carne igual a nossa, porém sem o vírus. Ele não tinha o vírus, mas vamos dizer, ele tinha o ambiente, entre aspas, que é o corpo humano, a vida humana, que o vírus poderia, ele poderia criar, vamos dizer assim, aprisionar esse vírus dentro dele. Ele não tinha, porque ele era o próprio Deus. Ele não tinha, como a Bíblia fala, ele não tinha esse... Deus nunca... O Senhor Jesus, você lê todos os evangelhos, você vê que mesmo o Senhor Jesus, tendo essa carne, como nós, ele tinha... O Senhor Jesus, ele tinha fome, ele tinha que dormir, ele tinha sede, né? Enfim, ele tinha família ali, ele vivia com os discípulos, ele vivia ali com a sociedade, ele sofria, tinha calor, tinha frio, ou seja, ele tinha o corpo humano igual ao nosso, os mesmos sentimentos, igual ao nosso, só que ele não tinha o pecado nele. Muito bem, porém, quando o Senhor Jesus, Paulo, ele foi para a cruz, quando ele foi crucificado, naquele exato momento em que o Senhor Jesus foi pregado no madeiro, a Bíblia mostra para nós que naquele momento, entenda bem o que eu vou falar, é como se o corpo do Senhor naquele momento fosse uma grande ratoeira, no sentido de pegar o vírus, entende? Tanto é que a Bíblia fala que ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E o Senhor Jesus foi crucificado ali, ele ficou das 9 da manhã às 3 da tarde, e ao meio-dia, fala que o sol, que estava sol a pino, Paulo, ficou tudo escuro. Sabe por quê? De repente ficou o dia de maior trevas registrado no mundo foi o dia da crucificação do Senhor Jesus. Sabe? Fazer uma observaçãozinha. Você está falando, eu estou absorvendo aqui, olha que interessante.
a vacina que é feita agora, né, para o coronavírus aí, também é o vírus sendo injetado na pessoa, né? Então, isso foi injetado em Cristo, mas não tinha como esse vírus causar dano no corpo dele, porque o corpo dele ele era o próprio Deus. Então, nessa própria, foi uma pegadinha que você falou, né? Uma ratoeira traiu o vírus e trouxe a solução. Mas somente naquele momento, e por determinação do próprio Senhor Jesus, naquele momento na cruz, por isso que ele fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? E por que ficou negro aquele momento ali? As trevas encobriu a terra, encobriu tudo, até o sol, blackout no universo. Porque Deus, naquele momento, ele teve que se ausentar do Senhor Jesus, porque naquele momento o Senhor Jesus, como o Cordeiro de Deus, e como a serpente de bronze, que fala em Números capítulo 21, João capítulo 3, versículo 15, o Senhor Jesus, ele era como uma serpente de bronze. Ele tinha a forma da serpente de bronze, mas ele não tinha o veneno. É o pecado na carne dele. Mas naquele momento, ele tomou sobre ele essa maldição, que é o pecado. Ele tomou sobre si, para que fosse de vez aniquilado a crucificação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele foi crucificado pelo Espírito Eterno, no sentido de dar a eficácia naquela morte. Naquela morte do Senhor Jesus, ele aprisionou. Satanás pensou que ele estava vencendo o Senhor Jesus ali. Mas, na verdade, o Senhor Jesus, como ele tomou, nós estávamos nele. O Senhor Jesus, na verdade, Paulo, é isso que eu quero falar. Ele levou todos esses problemas do homem, e o próprio homem que carrega esse vírus dentro dele, ele trouxe sobre si. Então, a hora que o Senhor Jesus foi crucificado, porque o resultado disso é morte, o Senhor destruiu na carne dele esse elemento, esse vírus chamado pecado. Ali ele destruiu a morte. Isso está em Hebreus. A morte foi destruída ali, Paulo. Deixa eu ver aqui. Para ganhar tempo. Ô, Lick, quando você acha aí, eu vou só falar uma coisa para depois você... Eu já achei, tá? Hebreus 2,14, mas se quiser... tá. Hebreus aí, eu queria só falar isso aí. Não, primeiro você lê Hebreus, depois eu falo, você vai falar. Hebreus 2,14, ele fala assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse, aleluia, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém. Ele destruiu, Paulo, por meio da sua morte, essa doença que todos... Agora, isso ele fez há 2000 anos atrás. Agora, ele morreu, foi sepultado, e Deus o ressuscitou, porque ele era um justo, ele não tinha pecado. Então, quando Deus, o Pai, o viu na morte,
lá na sepultura, ele falou, Deus o Pai falou, bom, ele cumpriu a redenção, ele cumpriu esse comissionamento de libertar o homem do pecado, dessa grande esse conflito. O maior conflito da vida humana é do mal, do homem carregado de si esse mal e esse bem, que na verdade o resultado vai para a morte. E Deus quis reconectar o homem com a vida. Então, quando Deus Pai viu o Senhor Jesus na morte, ele falou, não é justo, o Senhor Jesus é um justo. O justo não pode ficar na morte, porque ele não tinha pecado. Então, Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele tornou-se o Espírito que dá vida. Muito bem, a vacina está pronta. O homem, então chegou um certo dia, por isso que nós temos que pregar o Evangelho. O Evangelho são esses que nós estamos falando hoje, os heróis da saúde. Hoje, para nós, os heróis da saúde, espiritualmente falando, são os pregadores do Evangelho, são os seus discípulos. A verdadeira missão da igreja é pregar o Evangelho, é dar a vacina. Essa vacina que ela carrega nela, agora, Paulo, agora eu quero falar, essa vacina que é o Espírito, o Espírito que dá vida, que ele carrega essa eficácia da destruição do pecado que está dentro do homem, esse conflito que está dentro do homem, que é de fazer o certo, o errado, e ele não consegue, ele quer fazer o certo, ele não consegue, o mal que ele não quer, ele faz, o bem que ele quer, ele não consegue, não tem força. Então, a solução está no Espírito que dá vida. E por isso que a gente tem que nascer de novo. Que legal, era justamente isso que eu ia falar, mas você já completou, então a solução está aí, né? Por isso que a pregação do Evangelho, às vezes as pessoas não entendem isso, né? Eu tenho que mudar de religião, não é um novo nascimento. E justamente aí, né? Essa vacina, às vezes os nossos amigos que estão nos vendo podem falar, não, mas eu conheço pessoas que dizem que tomou essa vacina, mas o corpo dela às vezes tem esse efeito, né? Na natureza, tem esse efeito ainda. Então é justamente isso, essa vacina nós precisamos tomar ela todo dia, que é a palavra, né? Que é o Espírito, essa conexão com Deus. A partir do momento que eu estou conectado, essa vacina, ela está sempre trabalhando em mim, né? Nessa natureza que já não tem mais, né? Que já está liberta desse peso. Isso, como que acontece esse processo disso, de mudança no homem aí, com essa vacina, tal? Como que acontece isso? E você vê, Paulo, eu vou trazer um exemplo aqui. Primeiramente, deixando bem claro, a Bíblia mostra Nicodemos, em Evangelho capítulo 3. Nicodemos era um homem de primeira linha. Certo. Se você quisesse pegar, eu preciso de uma referência de um homem religioso, de um homem moral, de um homem que vive em cima da risca dos princípios morais, era Nicodemos. Só que, mesmo uma pessoa assim, ela tem dentro de si o pecado. Em algum momento, ali, mesmo ele sendo um homem tão disciplinado, tal, você pode ter certeza que em algum momento ele vai escorregar. Porque aquele elemento do pecado está dentro dele. O homem, seja ele quem for, o homem com o pecado, qualquer homem, ele não é confiável por causa do pecado que está dentro dele. Todos nós estamos aqui, vamos falar assim, com respeito à vacina aí do Covid, né? Às vezes fala, mas eu vou ficar o dia inteiro fechado em casa, eu não vou tomar vacina. Mas, em algum momento, você vai sair, você pode ser contaminado. Então, a vacina, até onde a ciência está mostrando, é o caminho da cura, ou, falando do Covid, né? É a ação de maior potência para manter você com uma alta imunidade longe do vírus, né? Isso no campo da saúde. Mas falando no campo espiritual, o Senhor Jesus ele falou para Nicodemos, e
para ele entrar no reino de Deus, ou seja, para ele sair desse reino do pecado, né, da esfera natural da vida humana, e entrar, sim, como homem, mas vacinado, ou seja, entrar para o reino de Deus e ficar livre desse conflito, ele precisava nascer de novo. Criar imunidade, né? Vamos dizer assim. Isso, Paulo. E o que é esse nascer de novo? Aí a gente precisa entender que o homem ele tem 3 partes. O corpo humano, que é para contatar o mundo físico. Aham. A alma, que é a nossa mente, emoção e vontade. E o espírito humano, que é um órgão que Deus criou justamente para recebermos o Espírito que dá vida, o Senhor Jesus, que depois que ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele tornou-se o Espírito que dá vida. Ele é essa vacina da salvação para eliminar o homem desse conflito. E a Bíblia fala, como é que você recebe esse Espírito, o Espírito, que é essa vacina divina? A Bíblia fala... Romano 10:13. Romano 10:13. Fala que então você crê. Primeiro, você tem que ouvir o Evangelho. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos falando a palavra, a fé, que é o que Deus fez, o que Deus é, o que o Senhor Jesus fez por nós, falando da composição dessa vacina, que essa vacina, ela elimina, é a única, o Espírito é o único que pode tratar com esse, porque nesse Espírito ele carrega o viver humano do Senhor, a encarnação do Senhor, ele carrega o viver humano do Senhor, ele carrega a crucificação do Senhor, ele carrega a morte do Senhor, ele carrega a ressurreição do Senhor, ele carrega a ascensão do Senhor. Quer dizer, esse Espírito é o Espírito todo inclusivo. Então nós temos que ouvir sobre ele, é o que nós estamos falando aqui. Então, isso é a fé. Quando nós ouvimos isso, passa pelos nossos ouvidos, nós já estamos começando a receber a vacina. No nosso coração, nós cremos, eu creio, você fala para Deus, Deus, eu creio nessa vacina, eu creio no Senhor Jesus, eu creio no Evangelho. Então você crê com o coração. Aí vem a parte prática. Fala que com o coração você crê e com a boca você confessa. Então, tem que falar, para tomar essa vacina, é igual a vacina, a Sabin, né, que você tomava com gota, né? Mas só que essa vacina, quando a gente tem que abrir a boca, é pela boca. Essa vacina recebe. Ó Senhor Jesus, eu creio em Ti. Venha dentro do meu espírito, ó Senhor Jesus. Aí você recebe o Espírito, você está vacinado. Você fica liberto do pecado, você fica liberto desse conflito que nos atormenta de fazer o bem, Aí, Paulo, entra o viver prático dessa vacina. Essa vacina, ela é poderosa, ela é potente para salvar o nosso espírito, nossa mente, nossa alma, nossa emoção, o nosso corpo, dar vida até para o nosso corpo, mas nós precisamos estar ativando ela. Ela é tão respeitosa, que ela é uma vida. Então, para que ela possa estar ativada, ela já causou um efeito que nos garante a eternidade, a vida eterna. Mas, no viver cotidiano, para experimentar as ações e os benefícios dessa vacina, nós precisamos estar ativando ela. Porque Deus, ele deu para nós o livre-arbítrio. Então, nós vamos estar buscando o Senhor, falando, invocando o nome do Senhor. Nós, diariamente, né, nós falamos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, estou desanimado. Vamos supor, estou desanimado. Então eu falo, ó Senhor Jesus, essa vacina ela vai me ativar. Eu estou com maus pensamentos. Ó Senhor Jesus, ele vai ativar contra os maus pensamentos. Está aparecendo uma coisa ruim no meu coração, que do coração que procede isso. Coisas más, que fala as coisas más
que fala em Marcos, capítulo 7, que é do coração que procede os maus desígnios, tudo aquelas... Então, eu tenho que estar invocando o nome do Senhor, porque o Senhor fala que se nós recebêssemos o Espírito, do nosso interior fluiriam rios de água viva. Ô, Lick, deixa eu perguntar uma coisinha para você. Então, é legal passar para os nossos amigos, né? Que esse aí é um exemplo. Olha, então se eu faço um transplante de coração, eu mudo isso? Não, porque, como você falou, né? O coração espiritual, como que ele é formado? De mente, vontade e emoção, né? E a parte da consciência, que é o espírito, né? Positivo. Ah. Exatamente. Então, Paulo, é simples assim. Ponto número 1. Receber essa vacina, crendo no Senhor Jesus, invocando o nome dele. Ela entra e nunca mais sai. Ela está lá. A potência dela de vencer a morte, de vencer... Que o Senhor Jesus, a vida dele, venceu o pecado. Venceu o pecado, ele não tinha pecado, ele venceu o pecado, ele morreu no nosso lugar, ele destruiu aquele que tem o poder do pecado. Isso está nesse componente da vacina, o viver humano dele, de como relacionar com as pessoas, até nas tentações, o Senhor sabe como vencer isso, a nossa fraqueza, o nosso desânimo, depressão. O Senhor Jesus, ele passou por situações antes de ele morrer, na cruz, momentos antes, o Senhor experimentou a depressão, ele venceu a depressão, amar as pessoas, até os próprios inimigos, né? A paciência, a longanimidade, o amor, tudo isso está nessa vacina. Então, ela é uma vacina potentíssima, é potência, e nós precisamos ativar ela, não ficar restrito, receber a vacina e ficar... Não, nós precisamos estar ativando ela, porque ela é mais potente que uma bomba nuclear, mas nós precisamos estar ativando todos os seus princípios ativos que tem ali, e Deus quer nos dar essa experiência. Então, por meio da Bíblia, por isso que é importante nós estarmos lendo a Bíblia junto com os irmãos, orando e lendo a palavra, invocando o nome do Senhor, reunindo todos esses que foram vacinados, porque esses todos que foram vacinados vão falando os outros aspectos da vacina, e vai, tem esse aspecto da vacina também? Eu não sabia, então, que boa experiência, né? E assim vai. Então, nós precisamos ativar todos os princípios, todos os elementos de vida que tem nessa vacina, que é simplesmente o Senhor Jesus como Espírito que dá vida. Somente Ele, Paulinho, nada mais. O resto que o homem possa tentar procurar qualquer outro tipo de, entre aspas, de vacina, como eu falei, de outras ideologias, são muito paliativos, não tem eficácia. Não tem eficácia. Somente o Senhor Jesus pode solucionar todos esses problemas de conflitos da vida humana, da maldade e da questão da bondade, que não tem força, na verdade, para se sustentar. Não é? Amém. Amém, Lick. Nossa, era passar rápido, rapaz. Foi muito bom. E com certeza depois nós estaremos fazendo uma outra, né? Porque eu tenho certeza que nossos ouvintes, nossos amigos, nossos internautas que estão conectados com a gente, isso falou bastante comigo, falou muito. Por quê? É como se fosse um espelho, a realidade que nós somos, nós lutarmos contra nós, né? Essa vacina, ela tem tudo que nós precisamos para estar trabalhando a gente, para estar, né, curando a gente dessa natureza, né? Essa natureza que nós temos, né? Então, graças ao Senhor por isso, que o Senhor já providenciou todos os meios, né? É só esse relacionamento com o Senhor, estar junto com os irmãos, inclusive reforçar o convite, né? Nós já estamos começando a reunir, né? Esse final de semana. Então, se os nossos amigos quiserem participar com a gente, é só entrar em contato conosco aqui, né? Na nossa página, e pode participar e saber mais sobre isso, né? Então, eu fico muito feliz por essa tarde, por esse assunto que é tão abrangente. Com certeza ele, assim, trouxe uma tarde especial para a vida de todos nós que
que ouvimos. Olique, se nós fôssemos continuar, eu faria a tarde toda, né? Eu quero te agradecer já. Antes de nós encerrarmos, tomar um cafezinho final, eu gostaria que você deixasse uma palavra para os nossos amigos, como considerações finais, né? E orasse por eles, orasse por nós, né? Fizesse essa conexão. Pode ser? Pode. Paulo, eu gostaria de concluir da seguinte forma, que independentemente do grande problema que o pecado trouxe para a vida humana, o Senhor Jesus, Deus preparou o Senhor Jesus como o nosso único caminho para a salvação. O Senhor Jesus, ele tornou-se carne, viveu nessa terra 33 anos e meio, ele deu sua vida, não foi algo fácil para ele, porque ele se limitou numa vida humana, Então, essa vacina custou muito caro, muito caro. Nenhum outro homem pode alcançar o preço dessa vacina que Deus preparou para nós. É muito amor de Deus. É um amor. Então, talvez a nossa maior ofensa contra Deus é não aceitar esse evangelho, é não aceitar o Senhor Jesus como a nossa vida, né? Então, eu queria encorajar todas as pessoas a valorizar o evangelho da graça, o evangelho do reino, que Deus está possibilitando chegar para cada um de vocês em suas casas. E que vocês considerassem essa vacina, que o preço foi muito alto, mas para você recebê-la é gratuito, é pela graça de Deus. Basta crer no coração, invocar o nome do Senhor. E, finalmente, a partir desse momento, você, no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, essa vacina sempre está disponível para você. Basta você invocar o nome do Senhor, basta você se achegar ao Senhor Jesus também por meio da sua palavra e buscar essa verdade cada vez mais junto com aqueles que estão buscando esse caminho através da vida prática da igreja. Amém. Então, vou orar e, se você quiser, você pode repetir comigo. Vamos experimentar agora, já, um pouco dos benefícios que essa vacina traz para nós. Então, vamos lá. Senhor Jesus, repita comigo, fala, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque embora o pecado entrou em nós, entrou na humanidade, mas o Senhor preparou uma grande salvação. O Senhor preparou uma vacina de total 110% de eficácia. É o seu Espírito, que é o próprio Senhor Jesus como Espírito que dá vida. Senhor Jesus, daqui para frente, queremos desfrutar dos benefícios dessa vacina. Queremos desfrutar da alegria, da paz e do viver que depende da vida, da árvore da vida. Queremos estar conectados com o Senhor. Queremos estar dependendo de Ti. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, também abençoa todos que vão receber essa palavra, que o Senhor possa falar no coração de cada uma delas. Em nome de Jesus, nós abençoamos a todos. Amém. Amém. Olique, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer aos nossos amigos que estiveram com a gente. Muito obrigado. Olique, vou tomar um cafezinho para encerrar, então? Vamos lá, vou tomar aqui.